presente. Gostaria de estar cumprimentando os vereadores, vereador Jefferson Rodrigues, vereador Nelson do Sindicato, vereador Dorival Batista, vereador Valdemiro Bart, vereador Rosimar Larraz, vereador Romir Mille, vereador Delcimar Românio Mazinho, cumprimentar a nossa procuradora, doutora Iara, a assessora parlamentar de hoje, a Marília, os demais servidores da casa, obrigado aí pela colaboração de vocês, cumprimentar a dona Rosa, parceira de sempre das nossas sessões, mais uma vez obrigado pela presença da senhora, cumprimentar também nosso vizinho aqui de frente da Câmara, o seu Wilson Fernandes, também parceirão, tem estado sempre conosco aqui, seja bem-vindo também, seu Wilson, a mais essa sessão. Cumprimentar também a vereadora Luzinete Lepaus, vice-presidente da casa, cumprimentar as pessoas também que estão nos acompanhando através da rede social. Tenhamos uma excelente sessão nessa tarde. Peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença. Peço à assessora parlamentar que faça a chamada dos senhores vereadores. Delcimar Romagna, Dorival Batista Filho, Jefferson Rodrigues, Luzinete de Gasperi Lepaus, Nelson Linkperheld, Romir Carlos Facmille, Rosimar Haas, Sérgio Angeli Lago, Valdemiro Bart. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de número 2095. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura do extrato da ata da sessão anterior. Extrato da ata da sessão ordinária de número 2094, do dia 9 de 2022, às 17 horas. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2022, com início às 17 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal a sessão ordinária de número 2094, sob a presidência do vereador Sérgio Angeli Lago, com a presença dos seguintes vereadores: Delcimar Romagna, Dorival Batista Filho, Jefferson Rodrigues, Luzinete de Gasperi Lepaus, Nelson Linkperheld, Romir Carlos Facmille e Rosimar José Larraz e Valdemiro Bart. Havendo número legal, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão ordinária, determinando a chamada dos vereadores e a leitura do extrato da ata da sessão anterior, que, depois de lida e discutida, foi aprovada por unanimidade. Para o expediente do dia, consistiu nas leituras de correspondências recebidas. Em seguida, o presidente convidou o vice-presidente do Instituto Mulheres no Poder, Maria de Lourdes Souza Catarizone, para a tribuna do povo com os seus 10 minutos regimentais. O presidente passou para a ordem dos vereadores inscritos. Fez o uso da palavra os vereadores Luzinete de Gasperi, Jefferson Rodrigues e Sérgio Angeli Lago. Em seguida, o presidente solicitou que fosse feito as leituras das matérias em tramitação. Leitura do projeto de lei 012/2022, de autoria do Executivo Municipal, encaminhada para as comissões de Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Leitura do projeto de lei número 013/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhado para as comissões de Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Leitura do projeto de lei número 014/2022, de autoria do Executivo Municipal, encaminhado para as comissões de Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Leitura do projeto de lei número 015/2022, de autoria da vereadora Luzinete de Gasperi Lepaus, encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação de Leis. Leitura do projeto de lei número 016/2022, de autoria do vereador Jefferson Rodrigues, encaminhado para as comissões de Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Leitura e votação de congratulação número 005/2022, de autoria de todos os vereadores, aprovado por unanimidade pelos vereadores Delcimar Romagna, Dorival Batista Filho, Jefferson Rodrigues, Luzinete de Gasperi Lepaus, Nelson Linkperheld, Romir Carlos Facmille e Rosimar José Larraz e Valdemiro Bart.
Não havendo mais matérias a tratar, o presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão e, para constar, eu, Nelson Linterheld, secretário, lavei a presente ata que segue assinada. Presidente Sérgio Angeli Lara, secretário Nelson Linterheld. Em discussão a referida ata. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício GP número 117, 2022, Santa Leopoldina, 10 de março de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, conforme o disposto no artigo 79, inciso 13 da Lei Orgânica do Município, encaminhamos em anexo o balancete consolidado na receita, o balancete consolidado da despesa, bem como a relação de pagamentos efetuados dos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Mais detalhe quanto às despesas e pagamentos efetuados poderão ser obtidos através do portal de transparência da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, no endereço eletrônico http://santaleopoldina-espírito santo.portal.tp.com.br/. Cabe ressaltar que as informações disponibilizadas através do portal da transparência são atualizadas diariamente. Informamos ainda que encaminhamos uma cópia dos relatórios em formato PDF para o e-mail câmara@santaleopoldina.es.leg.br dessa Casa de Leis. Na oportunidade, apresentamos nossos votos de elevada estima e consideração. Romero Luiz Indrich, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Sérgio João Lago, presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina. Ofício FMTRSL número 35, 2022, Santa Leopoldina, 9 de março de 2022. Assunto: prestação de contas da primeira parcela do convênio número 001/2022, processo 001-945/2021. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, temos a honra de dirigir a presença de Vossa Excelência para encaminhar-se anexo a inclusa prestação de contas referente à primeira parcela do convênio de repasse financeiro número 001/2022, processo número 001-945/2021, realizado entre a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina e a referida fundação. Colocamos-nos à disposição de Vossa Excelência e demais vereadores para quaisquer informações adicionais e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima, consideração, apreço a todos. Atenciosamente, Genivaldo Protatis, presidente da Fundação Médico Assistência do Trabalhador. Ao ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Sérgio Angeli Lago. Bom, senhores, temos aqui então dois ofícios, né? Um do gabinete do prefeito, que é o balancete consolidado das receitas e despesas referentes aos meses de janeiro e fevereiro, a dos novos colegas vereadores, e também o ofício do hospital referente à primeira parcela do convênio de repasse financeiro, essa parceria entre o hospital e o Executivo Municipal. Nosso município, então, assim, está à disposição dos nossos colegas vereadores. Não havendo mais correspondência, passamos, então, para a tribuna do povo. Não havendo orador inscrito para a tribuna do povo, passamos, então, para a ordem dos vereadores inscritos. Gostaria de convidar o vereador Rosimar Larraz, que fará uso da tribuna. O vereador tem aí seus 10 minutos regimentais para deixar aí a sua mensagem nessa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer os colegas em nome do presidente Sérgio, agradecer a todos presentes em nome de Dona Rosa, queria agradecer a cada funcionário desta casa. E eu vim fazer um agradecimento aqui na tribuna. Queria agradecer o deputado Vandinho, onde que já liberou a caçamba aqui. Só falta chegar, mas já está certo. Queria agradecer que vai liberar uma academia popular
essa academia popular, onde eu e o deputado, a gente estava na comunidade da Regência, a gente vai botar essa academia lá. Eu queria deixar aqui meus agradecimentos ao deputado Vandim Leite. E hoje eu vim dizer um pouco da comunidade de Caramurum, essa região alta. Se eu não me engano, essa comunidade hoje, ali para ela representa 20% da população do município. Rio das Farinhas, Rio das Pedras, aquela região. Uma região que produz muito. Nesses tempos que a gente participa das reuniões, a gente vê muito secretário dizer que vem muito imposto daquela região. A gente vê que produz muito. Hoje eu vejo assim, muito, assim, como que eu posso dizer que um pouquinho devagar o serviço público ali pela prefeitura. Eu fui o domingo na comunidade do Rio das Farinhas, eu disse para minha mulher, vamos voltar. Ela disse, por quê? Eu disse, se eu chegar na casa do cidadão, ele pode até não receber. É vergonhoso. Hoje é vergonhoso dizer isso, mas eu tenho que dizer. A gente entrar naquela estrada ali, que do Carlos Finado Carlos Chus, chegar no Lulu Chefe, um cidadão tiver um cavalo bom, ele volta com o cavalo, ele não passa. É vergonhoso. Um caminhão prancha, além do Feiga falou comigo, para subir o morro, precisou descarregar para subir. A gente pede, a gente faz o papel, mas infelizmente não é nós, vereador, que executa. Executa é o prefeito. Então eu vim aqui dizer isso. Eu fico com dó, porque tem muita gente para chegar com o seu caminhão de esterco, descarrega a metade, a outra metade vai, porque não vai tudo. É assim. Eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para fiscalizar e passar isso aqui. A gente cobra sim, mas nós não estamos vendo resultado lá na região. A nossa região ficou um pouquinho abandonada, presidente, colega vereador. Tanto que produz, tanto que traz imposto, mas nós não estamos vendo o resultado. Nós precisávamos ver um resultado melhor. Infelizmente, o Jefferson Rodrigues, meu amigo, teve vezes a gente até fala de produção de gengibre. Muito bem, você fala muito, gosto das suas palavras, eu não estou aqui, mas nós temos que ver o básico, primeiro que um produtor de gengibre precisa, é as estradas, porque lá ele vai vir com o seu caminhão de esterco, ele vai sair com o seu produto. Infelizmente, nós estamos muito devagar, nós temos que melhorar, presidente, todos os colegas vereadores. Eu estou aqui para dizer isso. E hoje eu vim dizer também, para dizer, eu acho que vários vereadores subiu aquela escada, aquela Secretaria de Saúde, mas eu quero dizer que eu acho que meu sapato já está marcado naquela secretaria. Muito, pedindo a nossa secretária, cobrando de uma melhor maneira. Mas eu vejo não tem resultado. Eu vejo hoje um posto de saúde onde a população chega para mim e diz, vereador, eu vou ter que transferir meu carro para ter um endereço para eu levar meu filho ao dentista. Nós estamos perdendo gente de Santa Leopoldina para Santa Maria, porque nós não temos um dentista num posto, nós não temos um clínico num posto, aonde que você vai e pede. A última conversa que eu tive com a nossa secretária do nosso município aqui, eu fiquei muito triste, muito. Eu pedi, secretária, vamos melhorar o posto. Não tem condição, não tem como contratar. Ela foi, e eu fui insistindo com a melhor maneira. No final, que ela me respondeu, ela disse assim, vereador, o senhor tem como contratar um dentista e um clínico geral? Eu não tomo conta daquela pasta. Eu não, é ela que é responsável. Mas ela disse isso para mim. Aí eu disse, secretária, vai ficar do jeito que está? Vai, sim, vai. Eu disse aí, a minha pergunta que eu falei final, eu falei, então não adianta deixar esse posto. O senhor está querendo que feche o posto do Caramurum? Nem eu e nem uns colegas vereadores, ninguém quer que feche um posto de saúde. Nenhum político quer que vê que feche um posto no município. Mas ela me respondeu, saí de cabeça baixa. Aí eu digo,
Nós estamos perdendo gente para Santa Maria, porque nós não temos o básico no posto de saúde de Caramuru. É uma vergonha dizer isso. O que nós temos lá no posto de saúde é uma pessoa que limpa e faz seu serviço. Todo dia ela está lá e eu estou presente lá olhando. Na segunda-feira, a Elane, enfermeira, eu quero dar 10 para ela, que está fazendo mais do que precisa, que liga para a gente. Nossa, precisa da vacina, ela usa o telefone dela, Jefinho, Nelson, faz um trabalho excelente. A Elane, quando estava por trás lá, a Édia também. Mas hoje nós não temos. É vergonhoso, vergonhoso. Quero dizer isso. Você vê, nós sobe aqui e fala do turismo. Caramuru de Baixo tem dois. Tem a Sevânia Plasta e o sítio Salatiel. Aí eu digo para você, o cidadão que sai com seu carro e chega para lá do Finado Hilário, no Isidoro Ponte, tem um buraco, a Luzinete viu. A vereadora falou também comigo. E aonde um cidadão entra com seu carro e fica lá pendurado, nem para frente, nem para trás. Ele volta lá, eu pergunto, vai voltar? Ele não volta. E além dele não voltar, ele vai falar com os amigos lá embaixo. Eu fui a Caramuru e péssima condição, eu cheguei lá naquele ponto turístico. Era pouca coisa, mas infelizmente a gente não tem. Eu estou dizendo aqui, estou usando essa tribuna, porque eu sou cobrado. Eu sou cobrado na minha região, mas eu não corro de ninguém, porque eu não devo. Eu não devo para ninguém, porque eu estou fazendo a minha parte de vereador. A gente, quando foi eleito, nós não fomos eleitos para executar, nós fomos eleitos para fiscalizar. E estou fazendo a minha parte, eu sei como os colegas vereadores também estão fazendo, mas, infelizmente, eu precisei usar essa tribuna para dizer para a sociedade, Leopoldinense, que eu estou defendendo, mas a gente não vê resultado. Infelizmente, eu não queria usar essa tribuna aqui para dizer isso, mas essa é a realidade, não é um desabafo, isso aqui é a realidade. Quem quiser ir lá comigo, eu apresento os lugares, é vergonhoso, vergonhoso. Aonde que muita gente da Igreja Católica do Rio das Farinhas disse, nós temos a igreja. A Malete me parou, vereador, eu não posso levar minha mãe à igreja. Eu disse, por quê? No morro, lá no chefe, não sobe carro pequeno, eu não consigo subir. Mas, graças a Deus, quando aquele motorista da Pocan que desceu lá, Jefferson e Nelson, ele teve uma bondade, foi lá e pegou várias conchas de terra e um pouco. Dá para passar agora, dá. Mas, infelizmente, está difícil. Estou aqui, quero agradecer aos colegas vereadores pelo todos os apoios que vocês me deram nesta casa, todas as indicações, graças a Deus, vocês apoiaram e estamos juntos aí. E eu quero ver, né, se a gente consegue alguma coisa melhor para esse município, que tanto produz, né, principalmente essa região que está muito devagar pelo serviço público, que precisava melhorar a comunidade alta lá, que nós estamos meio esquecidos. Boa tarde a todos. Parabenizar o vereador Rosimar Larraz, que vem lutando aí por melhorias em algumas das nossas comunidades, deixando aí o seu desabafo a respeito do abandono, né, com a comunidade de Caramuru, um abandono entre aspas, né, coisas precisam realmente ser feitas. É muito triste você ver uma comunidade que corresponde a mais de 2.000 pessoas, uma região que corresponde a mais de 2.000 pessoas, ter uma unidade de saúde há muitos anos, que ela é bastante velha ali na comunidade. Lugar que já tivemos dentista em 2 pontos, não só lá, tivemos também no Rio das Pedras, a gente tinha atendimento lá em cima, e tinha em Caramuru, e agora não tem em nenhum dos pontos. A gente não tem um médico. O atendimento prestado lá, como relatou o nobre colega vereador e também é de conhecimento da gente, é só na segunda-feira, feita pela enfermeira que faz um excelente trabalho. O posto fica aberto só com a senhora que cuida dos serviços gerais, que presta também um bom trabalho, mas não vai fazer agendamento, não vai conseguir atender ninguém, não vai conseguir sequer entregar, vamos botar um comprimido, caso estivesse lá para ser entregue. Então, assim, eu acho que algo precisa ser feito e aí é a própria Secretaria de Saúde que é responsável pela pasta, pelo direcionamento dos médicos. A gente é filiado aí a consórcios, a gente
é a do programa Mais Médicos. E assim, o município ele tem que rever algumas coisas e tomar algumas prioridades. E eu acho que saúde é prioridade, principalmente é muito triste quando a gente vê que é uma região que tinha uma van, os senhores vereadores lembram disso, uma van à disposição para atendimento na saúde, tinha dentista em 2 pontos e tinha médico. A gente não tem, infelizmente, não tem nada disso. Além dos problemas de estrada, né? Se a região é considerada a mais produtiva, que isso é de conhecimento de todos aqui, ela com certeza ela precisa de uma atenção. Não que as outras não mereçam, não precisam, acho que todos precisam. E aí onde a gente cobra aquela locação daquelas máquinas, daquele processo licitatório que foi feito, que ainda não aconteceu, e a gente não tem visto aí uma solução, né? Esperamos que na semana que vem, com a presença do prefeito, o prefeito vai estar aqui na tribuna, né? Dia 29, de hoje a 15 dias, o prefeito vai estar trazendo aí a sua mensagem, dia 29 não, perdão, acho que é dia 31, a presença do prefeito, dia 30, na última sessão do mês, onde ele vai falar e nós vereadores teremos a oportunidade de estar também perguntando ao prefeito quais serão as soluções para esses diversos problemas ora apresentados. Então, assim, parabenizo o Rosemar, que vem lutando, vem fazendo o seu papel de fiscalizador, buscando aí sempre informações, tentando levar a melhoria para as... Parabenizo o vereador. Não havendo mais vereador inscrito para usar a tribuna do povo, passamos então para a ordem do dia. Peço à assessora parlamentar que faça a leitura das matérias em tramitação nessa colenda da Casa de Leis. Leitura do projeto de lei número 017/2022. Altera disposições da lei no 1513, de 4 de fevereiro de 2015 e dá outras providências. Justiça e redação de leis, finanças, orçamento e tomada de contas. Projeto de lei número 017/2022. Altera disposições da lei 1513, de 4 de fevereiro de 2015 e dá outras providências. O prefeito municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente lei. Artigo 1º. Fica acrescentado à Lei 1513, de fevereiro de 2015, o parágrafo único ao artigo 20, com a seguinte redação. Artigo 20, parágrafo único. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a complementar o vencimento dos servidores do cargo de provimento em comissão, sempre que a remuneração dos servidores estiver abaixo do salário mínimo vigente. Artigo 2º. O anexo da Lei número 1513, de 4 de fevereiro de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações. Anexo 1. Estrutura de cargos e provimentos em comissão. Nomenclaturas do cargo, quantidade, referência, valor do vencimento e requisitos mínimos. Chefe de divisão de transporte, valor do vencimento 1.250. Chefe de recursos humanos, valor do vencimento 1.250. Chefe de divisão de arquivo e registro, vencimento 1.250. Chefe de secretaria, vencimento 1.250. Chefe de divisão e serviços gerais, valor do vencimento 1.250. Chefe de divisão e serviços gerais, valor 1.250. Chefe de divisão de protocolo, valor do vencimento 1.250. Chefe de divisão administrativa, valor do vencimento 1.250. Chefe de gabinete de presidência, valor do vencimento 1.250. Chefe de divisão de apoio ao plenário, valor do vencimento 1.250. Chefe de divisão de informática, valor do vencimento 1.250. Chefe de divisão de publicação, valor do vencimento 1.250. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2022. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Leopoldina, 15 de março de 2022, mesa diretora. Sérgio Angeli Lago, presidente, PDT.
Luzinete de Gasperi Lepaus, vice-presidente do PTB, Nelson Lichtenheld, secretário PTB, Romi Carlos Pacmilho, tesoureiro PDT. Justificativa. A presente matéria deve-se à necessidade de adequar a remuneração dos servidores ao que estabelece o parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal, que garante também aos servidores públicos o vencimento nunca inferior ao salário mínimo vigente. Artigo 7º, inciso 7. Ademais, a presente propositura visa também alterar o vencimento do cargo de chefia desta colenda Casa de Leis, visando adequá-los aos requisitos das funções e à responsabilidade de seus atos. Ressalta-se por oportuno que a mesa diretora, ao estabelecer a alteração dos vencimentos em referência, a realizou com base nos limites impostos pela Lei Complementar 101/2000, no tocante ao gasto com pessoal, bem como aqueles definidos na Emenda Constitucional número 25/2000, conforme estudo de impacto financeiro orçamentário. Portanto, inexistem óbices legais quanto à aprovação do presente projeto de lei. Projeto de decreto. Leitura do projeto de lei de número 017/2022 e a mesa diretora encaminho para as comissões de Justiça, Redações de Leis, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas. Projeto de decreto legislativo número 001/2022 concede título de cidadão leopoldinense. Projeto de decreto legislativo número 001/2022 concede título de cidadão leopoldinense. O presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão leopoldinense às seguintes personalidades: Antônio Carlos Machado, Antônio Sarte, Aridine Peruque Cunha, Arthur César Nascimento, Diego Lopes Martinelli, Elson Geraldo Gomes Barroso, Guilherme Gomes de Souza, Helder Inácio Salomão, Henrique Carlos Berendoc Neves Fernandes, Joel Almeida Filho, Juliana Vassuli, Lenise Menezes Loureiro, Lívia de Souza Mota, Marcelo Pereira da Silva, Marcos Buais, Maurício Cassiano Pereira, Oswaldo Luiz Coller, Rafael Souza Cola, Rosângela Maria Silveira, Rosimar Mateus dos Santos, Sigrid Stur, Vitor Amorim de Ângelo. Artigo 2º. A concessão dos títulos honoríficos dar-se-á em sessão comemorativa do Artigo 2º. A concessão dos títulos honoríficos dar-se-á em sessão solene comemorativa no 135º aniversário da emancipação política do município de Santa Leopoldina. Artigo 1º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Plenária da Câmara Municipal, 15 de março de 2022. Mesa diretora: Sérgio Angeli Lago, presidente PDT, Luzinete de Gasperi Lepaus, vice-presidente PTB, Nelson Lichtenheld, secretário do PTB, Romi Carlos Pacmilho, tesoureiro PTB. Justificativa. A teor do artigo 1º das disposições finais e transitórias da Lei Orgânica Municipal, compete à Câmara Municipal anualmente realizar sessão solene para comemorar o aniversário de emancipação política do município. De outro lado, o artigo 122 do Regimento Interno desta Casa de Leis estatui que a entrega dos títulos de cidadania honorária será efetuada na ocasião da referida data comemorativa. Assim, resta configurado o entendimento das disposições legais diante do que espera-se o apoio dos demais membros desta Casa Legislativa.
Leitura do Decreto Legislativo número 001/2022, de autoria diretora, encaminho para a Comissão de Justiça e Redações de Leis. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2022, concede título de honra ao mérito. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2022, concede título de honra ao mérito. O presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito do Poder Legislativo de Santa Leopoldina às seguintes personalidades: Atílio Francisco Silva, Carlos Roberto Lepaus, Cláudia Linterheld, Deibe Verli, Maria Paula Sabino Tomás Miller, João Paulo Ramos, Jorge Luiz Ismirdelli, Valdetaro, José Renato Casagrande, Keitiane Neves Liberato Armelau, Luiz Calote, Marcelo do Nascimento, Maria de Fátima Vomoca, Marilim Teles Vieira, Nadir Scheffer Colombo de Melo, Paulo Roberto Foleto, Revaldo Betzel, Rodolfo Cheires Moulin, Rosali Rauta Cille, Saulo Barbosa Miossi, Baltelino Foger, Wilson Ferreira Rodrigues, Zélida Aldrigues Lima. Artigo 2º. A concessão dos títulos honoríficos SA em sessão solene coativa ao 135º aniversário de emancipação política do município de Santa Leopoldina. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Plenária da Câmara Municipal, 15 de março de 2022. Mesa diretora: Sérgio Angeli Lago, presidente do PDT, Luzinete de Gaspaus, vice-presidente do PTB, Nelson Linterheld, secretário do PTB, Romi Carlos Facmilho, tesoureiro do PDT. Justificativa. A teor do artigo 16, inciso 20 da Lei Orgânica Municipal, compete à Câmara Municipal conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem. Cabe lembrar que tal concessão se confunde com títulos de cidadão, o qual requer o preenchimento de certos requisitos, mas de uma homenagem a fim de reconhecer o mérito de pessoas que, de alguma forma, têm contribuído para o desenvolvimento do município, cada um na sua área de atuação. Assim, impugna-se pelo apoio dos demais membros deste legislativo. Leitura do Decreto Legislativo número 002/2022, de autoria da mesa diretora, encaminho para as comissões de Justiça e Redações de Leis. Requerimento número 006/2022. A Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo. Deus Romagna, PDB, Dorival Batista Filho, PCB, Luzinete de Gaspar Lepaus, PTB, Jefferson Rodrigues, PDT, Romi Carlos Facto Milho, PDT, Rosimar José Larraz, Cidadania, Sérgio Angeli Lago, PDT e Valdemiro Bart, PSDB, na condição de vereadores da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, com base no artigo 16, inciso 10 da Lei Orgânica do Município de Santa Leopoldina, vem à presença de Vossa Excelência requerer seja convocada a secretária municipal de Educação, senhora Ana Cláudia Aparecido Engringe, para comparecer no plenário desta Câmara Municipal, na sessão ordinária do dia 23 de março de 2022, às 17 horas, a fim de esclarecimentos acerca dos seguintes assuntos: organização e estruturação do Poder Executivo para implementar e implantar a educação em tempo integral nas escolas de rede municipal de ensino, complementação das ações desenvolvidas pela Secretaria na atual administração,
a partir de janeiro de 2022, bem como meta para o próximo ano, relacionados ao transporte escolar e outros assuntos correlatos. Licitação realizada e contratos administrativos relacionados ao transporte escolar, execução e fiscalização, termos em que pede e espera deferimento. Santa Leopoldina, 15 de março de 2022. Delcimar Romagna, vereador do PTB. Dorival Batista Filho, vereador PSB. Luzinete de Gaspar Paus, vereadora do PTB. Jefferson Rodrigues, vereador do PDT. Nelson Linterheld, vereador do PTB. Romi Carlos Facto Milho, vereador do PDT. Rosimar José Larraz, vereador do Cidadania. Sérgio Angelino Lago, vereador do PDT. Valdemiro Basti, vereador PSB. Justificativa. Na qualidade de fiscalizadores e no uso do exercício do controle externo em face de agentes do Executivo Municipal, com fundamento nas disposições legais em destaque, cumpre aos parlamentares locais buscar esclarecimentos junto aos responsáveis acerca de assuntos de interesse público. Assim, diante do necessário sistema de freios e contrapesos, se fazem necessários tais esclarecimentos. Requerimento de número 006/2022, de autoria de todos os vereadores, em discussão. Bom, senhores, esse requerimento é iniciativa de todos os vereadores da Casa, onde estamos convocando, né, a secretária de Educação, Ana Cláudia, para que traga alguns esclarecimentos a essa Casa, alguns relacionados à própria pasta da Educação e outros levando mais em consideração a um projeto que está tramitando aqui na Casa, que trata de implantação, né, da implantação do sistema de escola em tempo integral. Então a gente precisa debater o assunto, ver quais as condições que o município tem para arcar com as eventuais despesas. É lógico que todos os vereadores aqui, acredito que a grande maioria dos cidadãos leopoldinenses querem ver a escola em tempo integral funcionando. Para isso a gente precisa de uma estrutura. E aí a gente não vai votar um projeto aqui antes de discutir se o município tem a condição de dar tal estrutura, porque seria até, de certa forma, irresponsabilidade de nossa parte votar um projeto sem conhecer a real condição que o município tem. E aí estamos falando de N situações, transporte escolar que vai ser ampliado, cargas dos servidores, dos professores também serão ampliadas, entre outras situações. A própria alimentação dos alunos terá que ser ampliada. O aluno que iniciava às 12 horas, sairia da escola às 12 horas, vai sair às 14, então automaticamente ele precisa almoçar para ir para casa, porque ele vai ficar com fome de 7 da manhã até às 14 horas da tarde. Então tudo isso aí precisa ser discutido entre assuntos, né, que isso vai gerar alguns outros pontos aqui, mas a gente vai estar discutindo isso, e aí seria importante a gente ter aqui uma fala com a secretária responsável pela pasta, para que a gente possa tomar aí a nossa decisão, com certeza, visando o melhor para o nosso município. Continua em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam o requerimento de número 006/2022, de autoria de todos os vereadores, permaneçam como estão. Aprovado todos os vereadores presentes. Indicação número 011/2022. O vereador Sérgio Angelino Lago, PDT, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno Municipal de Santa Leopoldina, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romero Luiz Indrige, a necessidade de realizar serviços de limpeza no trecho pavimentado da estrada próxima à Igreja Católica da comunidade de Colina Verde, zona rural, bem como determinar a roçagem da vegetação existente em suas margens. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 14 de fevereiro de 2022. Sérgio Angelino Lago, vereador PDT, autor da indicação. Justificativa. É importante que o poder público ofereça os serviços referidos a fim de propiciar melhores condições de
de acesso aos cidadãos na localidade citada, pois essas manutenções devem ocorrer de forma regular para que os ambientes utilizados pela população apresentem boas condições de trânsito, a fim de evitar transtornos e prejuízos. Assim, a Câmara Municipal cabe buscar providências com a finalidade de atender à reivindicação dos moradores, razão pela qual espera-se a aprovação da presente matéria. Indicação de número 011/2022, de autoria do vereador Sérgio Laga, em discussão. Senhores, essa indicação já foi matéria do ano passado, né? Onde a gente também pediu a limpeza ali, manutenção, na verdade, do calçamento daquela comunidade. E até agora a gente não foi atendido. A matéria ela não pode ser apresentada mais de uma vez dentro de um só ano. Então aí se iniciou um novo ano, já estamos no terceiro mês. Estou reapresentando essa indicação, ainda aguardando a resposta da anterior, né? Que seria a limpeza ali, a roçagem e tal, a retirada da vegetação. A gente sabe quanto a gente sonha e tem buscado aqui os senhores vereadores, o próprio executivo, a pessoa do prefeito, do vice-prefeito, tem feito bastante esforços, né? Para conquistar aí alguns calçamentos, alguns materiais para estar executando esse vice-pavimentação nas comunidades. E aí é ruim quando você chega lá e vê que aquela conquista foi tanto batalhada para chegar naquilo ali, está de certa forma precisando de serviços básicos, né, de manutenção, de limpeza e tal, e não é dada a atenção. Então, assim, a gente espera, é um dos melhores calçamentos, uma das melhores obras que a gente tem de pavimentação no município. Acho que as pessoas que transitam por ali conhecem que foi um dos poucos calçamentos que não deu problema, né? Até hoje a gente não vê pedra solta, não vê meio fio caído. Então, assim, foi uma obra praticamente bem executada, bem planejada, com cinto cada 10 metros, que a gente não vê isso nas atuais obras, não tem acontecido dessa forma. E assim, mas precisa de limpeza, precisa de cuidado, e queira ou não queira, todo mundo que passa na BR ali, a primeira visão que você tem quando olha para a entrada da comunidade de Colina Verde é aquele calçamento. E para quem transita ali, tem visto, né, que precisa de intervenção do poder público, que é o mínimo, que é manter a limpeza, a retirada da terra que caiu para dentro e tal. Então, assim, estou pedindo mais uma vez, gostaria de contar com o apoio dos seus vereadores. Continua em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Dorival Batista. Boa tarde a todos. Eu, claro, vou acompanhar a sua indicação, mas eu gostaria de aproveitar o momento aqui para justificar uma coisa que eu vou falar e que tem a ver, lá na frente, bater com a indicação que você fez. Eu queria parabenizar o pessoal do Crubixá. No sábado passado, eles fizeram um mutirão, pegando aqui desde a entrada do Cavu, lá no final do Crubixá. E no sábado que vem, agora, volto novamente e pego desde aqui da saída do asfalto e vão roçar até lá no final do Cavu. Com isso, eu estou querendo dizer que, claro, o poder público ele tem a obrigação de estar presente nesse momento, mas que também eu acho que o envolvimento da comunidade ele é muito importante nesse momento, porque a partir do momento que você envolve a comunidade começa a valorizar, a comunidade começa a ter aquilo como se fosse um bem da própria comunidade. Eu acho importante, sim, claro, que se faça a manutenção. Eu lembro que naquele calçamento eu fui o fiscal daquela obra, e além do calçamento nós tiramos a água, fizemos um contorno de nível no morro e nós tiramos a água dali, e por isso justamente aquele calçamento se mantém da mesma maneira até hoje. Eu lembro muito bem disso. Mas só para justificar essa questão da participação da comunidade dentro desse processo. Obrigado. Agradecer o vereador Dorival pela colaboração, né? Esse é o sonho, na verdade, acho que ser implantado em todas as comunidades, em todas as obras públicas, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é real, né? Não acontece em muitos lugares. Quando a gente vê uma escola
em determinada comunidade, às vezes precisando de uma pintura que 3, 4, 5 voluntários poderiam ir lá resolver. Aí você às vezes vai conversar com alguns cidadãos e aí eles vão falar o seguinte: pago meus impostos, isso aqui é meu direito. Então, assim, como você não pode debater, como o Dorival falou, a responsabilidade, a obrigação é do município. Lógico que é bom a gente poder envolver a comunidade, igual o trabalho que vem sendo feito lá no Rio das Farinhas, onde tem colocado aquela pavimentação lá no Pedro Bancos, inclusive nesse sábado está previsto lá para mais uma pega lá, né, Rosimar? Serviço feito em outras comunidades, assim como o vereador Dorival apresentou. Aqui para dentro do Pedra Branca também foi feito também um mutirão. Eu me lembro que foi feito um mutirão também lá no Caramuru, de baixo também. Rio das Farinhas já foi feito, entre outros. Assim, é importante esse envolvimento, mas infelizmente a gente sabe que nem sempre tem aí essa condição de tocar, né? Mas agradeço, Dorival, pela sugestão. Se a gente puder, com certeza, estar envolvendo os munícipes, as pessoas que estão ali, lógico, né, que eles vão entender aquilo com mais carinho, respeitar, cuidar, porque vai entender que é um bem que realmente beneficia não só ele, mas a todos que estão em volta. Continua a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam a indicação de número 011/2022, de autoria do vereador Sérgio Lago, permaneça como estão. Aprovado todos os senhores vereadores. Indicação número 019/2022. A vereadora Luzinete de Gasprim Lepaus, PTB, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao ex-prefeito municipal, senhor Romero Luiz Endrige, a necessidade de construir um bueiro na estrada da Bragança, próximo à propriedade do senhor Edmar Linterheld, nesse município, conforme imagens anexas. Plenário da Câmara Municipal, 22 de fevereiro de 2022. Luzinete de Gasprim Lepaus, vereadora PTB, autora da indicação. Justificativa. O serviço se faz necessário, tendo em vista que nos momentos de forte chuva, a água escoa para o centro da estrada, conforme fotos anexas, dificultando, assim, o trânsito e prejudicando enormemente a condução de veículos. É bom registrar que as melhorias do trecho referido são constantes em pedidos realizados por produtores rurais e motoristas do transporte escolar municipal que encontram dificuldades em transitar por aquele trecho. Há ainda que se mencionar o prejuízo causado à atividade turística explorada nas regiões vizinhas. Requer-se, assim, a construção do referido bueiro, criando-se meios para que ocorra escoamento das águas das chuvas de forma a evitar bloqueios e risco de acidentes. Estou rogando pelo apoio dos demais membros deste Legislativo, espera-se a aprovação da presente indicação. Indicação de número 019/2022, de autoria da vereadora Luzinete Lepaus, em discussão. Com a palavra a vereadora, autora da indicação. Boa tarde a todos, os colegas vereadores, os colegas vereadores acompanharam essa indicação desse bueiro, porque várias vezes a gente vira e mexe, a gente está no meio desses interior. Então ali eu vi a necessidade de um bueiro. E ali onde vai para, descendo, subindo também para a casa de finado Demazinho ali, o Lichtenheld ali em cima, entre a Dona Maria. Depois também subindo ali o terreno do Roberto Lepau. Então eu vi a necessidade, que vem aquela água lá de cima, ela vem descendo e vem escorrendo no meio da estrada. Então só está abrindo mais capela ali. Então eu vejo ali a necessidade de um bueiro, e quando você passa com o veículo alto, também está pegando no fundo. Então é assim, tem uma necessidade de um bueiro. Eu pedi apoio ao prefeito, né, assim que puder, para estar executando um bueiro naquela comunidade. Agradeço aos colegas vereadores. Obrigado. Continua a discussão. Parabenizar a vereadora Luzinete. É bom registrar, é bom fazer a indicação. Eu me recordo que eu passei por lá com o próprio prefeito e ele falou: eu vou fazer um bueiro aqui, justo naquele ressalto, né, naquela valeta ali, onde fez um aterro para que a água não continuasse descendo na estrada principal. E realmente aquilo ali traz um transtorno imenso. Você passar com o carro, você e mais um já é ruim, imagina com o carro cheio, né?
Imagina, às vezes, carregado e tudo mais. Então, assim, é bom que pelo menos fica registrado e tem ciência disso, porque eu passei com ele, ele falou, eu nem toquei, ele que falou, vou fazer um bueiro aqui. E é bom que aí agora vai lembrá-lo, né, daquele compromisso e daquela necessidade. Então, parabenizo a vereadora Luzinete, que está aí registrando uma demanda importantíssima para aquele pessoal que utiliza aquela via ali. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam a indicação número 019/2022, de autoria da vereadora Luzinete Lepaus, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Indicação número 020/2022. A vereadora Luzinete de Gasperi Lepaus, PTB, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Santa Leopoldina, senhor Romero Luiz Indringe, a necessidade de disponibilizar máquinas com a finalidade de realizar serviços de patrulhamento e escalhamento nas estradas da comunidade de Rio das Pedras, na área rural deste município. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 7 de março de 2022. Inete de Gasperi Lepaus, vereadora PTB, autora da indicação. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo sugerir ao Executivo Municipal a realização dos serviços referidos, a fim de oferecer melhorias aos condutores que utilizam aquela via pública, pois o estado atual da mesma é bastante precário, dificultando o trânsito de veículos, especialmente com o aumento da produção agrícola, o que gera prejuízos e provoca transtornos na região, principalmente nos períodos da chuva. Assim, a fim de evitar maiores danos decorrentes de tal situação, inclusive quanto à potencial ocorrência de acidente, espera-se que a administração pública cumpra o seu papel, visando garantir o efetivo atendimento aos munícipes residentes na comunidade das Pedras. Diante do exposto, pugna pelo apoio dos demais membros desta Casa. Indicação de número 020/2022, de autoria da vereadora Luzinete Lepaus, em discussão. Vereadora, autora da indicação. Pedi os colegas acompanhando essa indicação, né, alguns moradores daquela região me pediram, né, solicitar essa indicação, seria o patrulhamento e o cascalhamento em alguns lugares mais críticos, né? Então, peço aí um apoio. Eu sei que nosso município, assim, tem a necessidade, os quatro cantos, a gente sabe das dificuldades, né? Mas aí é uma comunidade também que está pedindo apoio, né? Do executivo, assim que puder. Agradeço aí os colegas. Obrigado. Boa tarde. Continua em discussão. Parabenizar a vereadora. Mais ou menos assunto interligado àquilo que o vereador Rosimar falou na tribuna, né, da região ali de Caramuru e região, incluindo Rio das Farinhas e Rio das Pedras, que é a necessidade desse serviço de patrulhamento e cascalhamento, e aí a vereadora está fazendo aí seu papel de vereador, que é registrando, mandando a indicação ao prefeito, para que ele possa entrar com a intervenção o mais breve possível. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam a indicação de número 020/2022, de autoria da vereadora Luzinete Lepaus, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Indicação número 021/2022. O vereador Dorival Batista Filho, PSB, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Santa Leopoldina, senhor Romero Luiz Indringe, a necessidade de realizar a construção de unidade básica de saúde na comunidade de Holanda, na área rural deste município. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 7 de março de 2022. Dorival Batista Filho, vereador PSB, autor da indicação. Justificativa. A justificativa dessa indicação se dá pelo fato de a região não possuir um posto de saúde. Os moradores da localidade não dispõem de tal atendimento, tendo que se deslocar para a sede do município a fim de usufruir desse serviço, o que ainda é dificultado pela escassez de transporte para os enfermos.
É de suma importância que a comunidade em referência tenha um posto de saúde, onde possa ser atendida a população residente na localidade, bem como nas regiões vizinhas, de forma a desafogar o atendimento de serviços de saúde da sede do município. Do exposto, rogando pelo apoio de demais membros desse legislativo, espera-se a aprovação dessa indicação. Indicação de número 021/2022, de autoria do vereador Dorival Batista, em discussão. Com a palavra, vereador Dorival, autor da indicação. Presidente, a gente espera que com o passar, com o término dessa pandemia, isso se nós não tiver todos mortos, né, através dessa guerra que está começando aí, a gente consiga, num futuro bem próximo, se a gente essa situação que nós vivemos com essa deficiência de profissionais médicos atendendo no município. E aí se propõe uma regionalização desse atendimento. Então, hoje nós temos a sede, nós temos Barra de Mangaraí, temos Caramuru e temos no Tirol, que funciona capengando, mas temos. O Jefinho, mais o vereador Nelson apresentaram, acho que na semana atrasada, aí, uma indicação de se construir uma unidade no Chaves, e aí eu vendo a possibilidade real de que seja possível se construir essas unidades, então eu estou aqui reivindicando que seja também uma construída lá na Holanda, que aí realmente nós faríamos uma divisão do município de Santa Leopoldina por regiões. E ainda há pouco o vereador Romi, antes da sessão, ele reclamava que o pessoal lá de cima de Meia Légua não está podendo ser atendido em Barra de Mangaraí. Aí eu não estou entendendo isso, mas, de qualquer maneira, essa unidade vindo a ser construída lá na Holanda, viria a atender justamente aquela região ali. Obrigado. Continua em discussão. Eu vou parabenizar o vereador Dorival pela indicação, mas vou comentar numa próxima indicação que vai falar também do mesmo tema. Continua em discussão. Votação. Senhores vereadores que aprovam a indicação de número 021/2022, de autoria do vereador Dorival Batista, permaneçam como estão. Aprovado todos os vereadores presentes. Indicação número 022/2022. O vereador Dorival Batista Filho, PSB, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romero Luiz Endrigem, a construção de uma ponte de concreto em substituição à atual ponte de madeira, localizada próximo à propriedade do senhor Vavá Faco, na comunidade de Rio do Meio, neste município, conforme imagens anexas. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 7 de março de 2022. Dorival Batista Filho, vereador PSB, autor da indicação. Justificativa. A presente proposição tem por finalidade a ação de uma ponte de concreto, substituindo a atual ponte de madeira, por onde trafegam automóveis e transitam pedestres, dentre os quais se destacam os alunos que utilizam o transporte escolar, além dos veículos que realizam o escoamento da produção agrícola na região. Essa ponte de madeira se encontra em péssimas condições, oferecendo sério perigo aos cidadãos referidos e produtores. Desse modo, se revela necessária a imediata adoção de providências a fim de reduzir os riscos provenientes da situação ora externada, com o intuito de proporcionar maior segurança aos munícipes, especialmente aqueles que utilizam frequentemente a ponte citada. Do exposto, pugnindo pelo apoio dos demais membros deste legislativo, espera-se a aprovação da presente indicação. Indicação de número 022/2022, de autoria do vereador Dorival Batista, em discussão. Com a palavra, vereador, autor da indicação.
Presidente, essa indicação eu tomei a liberdade de fazer depois de uma conversa que a gente teve lá nessa localidade, bem próximo dali. Nós estamos fazendo hoje a substituição de uma ponte lá de madeira por uma de concreto, aquela que fica lá no João Sabino, entre Rio do Meio e Meia Légua. Hoje ela está sendo substituída, e essa que eu estou indicando fica bem próxima, e é bem parecida, a situação bem parecida com aquela lá de cima. Então, justamente por isso, eu tomei essa liberdade de fazer essa indicação e gostaria do apoio dos meus colegas. Continua em discussão. Parabenizar o vereador pela indicação. É um sonho, né? Acho que de todos nós munícipes, principalmente de quem está na responsabilidade de ser considerado como representante do povo, seja no executivo ou no legislativo, né, que acaba sendo cobrado muito a respeito disso, que a gente consiga, né, vereador Dorival, substituir essas pontes todas de madeiras por pontes de concretos e tal. Infelizmente, a gente sabe que isso vai ser uma coisa que vai acontecer, mas um pouco lento, gradual. Acredito que a gente deve ter umas 40, não tenho certeza, 40, 50 pontes no nosso município, se não tiver mais, né? E praticamente, se tiver, umas 10 de concreto. Então, assim, é um processo um pouquinho mais longo, mas que a gente espera que aconteça. E aí, como o vereador fez a indicação, tenho certeza que o vereador também está correndo atrás de viabilizar, né, as vigas, alguma coisa através do governo do estado, e com certeza a gente torce para que o executivo possa também contribuir, porque a gente sabe também que é um serviço de contrapartida, né, entre município e estado, para que a gente consiga ir fazendo como foi feito uma hoje, que a gente parabeniza pela obra, né, parabeniza pela conquista. A gente torce para que aconteça, né, outras e outras aí no nosso município. Então, com certeza a gente vai estar aprovando essa indicação e torcendo para que aconteça o mais breve possível. Continua em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam a indicação de número 022/2022, de autoria do vereador Dorival Batista, permaneçam como estão. Aprovado todos os vereadores. Indicação número 023/2022. O vereador Rosimar José Larraz, Cidadania, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romero Luiz Endringe, a necessidade de realizar o retorno do atendimento de médico e dentista na unidade da comunidade de Caramuru, nesse município. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 14 de março de 2022. Rosimar José Larraz, vereador, Cidadania, autor da indicação. Justificativa. A prestação de serviços médicos na unidade de saúde em referência é de fundamental importância para a comunidade de Caramuru, razão pela qual a volta do atendimento aos munícipes é imprescindível. No entanto, é preciso efetivá-la com a adoção de certas cautelas em virtude das recomendações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Governo do Estado do Espírito Santo, com a finalidade de reduzir o risco de contaminação e propagação do novo coronavírus. Assim, espera-se o apoio dos demais edis desse parlamento e posteriormente pelo prefeito municipal. Registrar a presença do prefeito municipal nessa sessão. Prefeito Romero aqui, assistindo mais uma sessão aqui. Obrigado pela presença, prefeito. Indicação de número 023/2022, de autoria do vereador Rosimar Larraz, em discussão. Com a palavra, vereador, toda a indicação. Até como eu disse ali, né, eu queria até dizer a presença do prefeito aqui, e hoje como vereador, eu quero dizer isso de novo, a gente está perdendo o município de Santa Maria por falta de médico e dentista na comunidade. Porque tem gente hoje que mora no município de Santa Leopoldina, mas tem seu carro e seu endereço em Salia para ir lá no dentista e no médico. E eu acho que é necessidade de nós voltar aquilo, porque quem está perdendo é o município de Santa Leopoldina.
Por isso que eu estou fazendo essa indicação e estou pedindo o apoio dos colegas vereadores. Continua em discussão. Também vou parabenizar o vereador Rosimar Larraz, mas já debatemos esse assunto antes, né? A gente sabe a importância que é a comunidade de Caramuru para o município, ela precisa ser assistida, né? Então, assim, torçamos para que essa conquista seja alcançada o mais breve possível. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam a indicação de número 023/2022, de autoria do vereador Rosimar Larraz, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação número 024/2022. Os vereadores Rosimar José Larraz, Cidadania, e Sérgio Angeli Lago, do PDT, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo, indicam ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romero Luiz Endringer, a necessidade de realizar a reforma do retorno do atendimento médico da Unidade de Saúde da Família Elisete Maria Calote Grunger, da comunidade de Barra de Mangaraí, neste município. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 14 de março de 2022. Rosimar José Larraz, vereador Cidadania, autor da indicação. Sérgio Angeli Lago, vereador PDT, autor da indicação. Justificativa. A reforma é de importância para que possamos atender a atual demanda da comunidade. Sabemos da importância da realização das atividades daquela unidade de saúde, que tem por objetivo de garantir à população uma saúde digna e também proporcionar melhor qualidade de vida à comunidade local. Faz-se necessário a instalação de ar-condicionado na recepção e na farmácia, pintura da unidade de saúde, além da troca das lâmpadas queimadas. O atendimento de excelência aos munícipes depende exclusivamente dos serviços públicos de saúde, uma vez que, melhorando os espaços físicos, está melhorando a qualidade do atendimento. Assim, espera-se o apoio dos demais edis desse parlamento e posterior acolhimento pelo prefeito. Indicação de número 024/2022, de autoria dos vereadores Rosimar Larraz e Sérgio Lago, em discussão. Como um dos autores da indicação, a gente fez essa indicação através de uma visita na própria unidade, né? Unidade ali da Barra de Mangaraí, e aonde foi questionado, né, esses pontos ora apresentados. E lógico que o mais importante de todos eles é a forma médico. A gente também tem aí um pedido de socorro em parte de manutenção. A gente tem algumas lâmpadas que não estão funcionando por estarem queimadas, precisam ser substituídas. E também instalação e manutenção de um outro ar que está com defeito. Então são coisas, de certa forma, essenciais, né, para a utilização daquele lugar. E aí a gente torce, né, para que o Executivo, mesmo tendo inúmeras demandas em diversas as pastas do nosso município, consiga, né, fazer esses reparos e dar essas manutenções. E aí, quando eu falei que falaria depois da unidade que o vereador Dorival sugeriu na Holanda, a gente fica feliz pela proposta e, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado se não vai ter mais uma construção, mais uma unidade construída, sem poder levar o atendimento. E aí, como tem acontecido em Caramuru, como tem acontecido na Barra de Mangaraí, a gente torce, né, para que o Chaves tenha, para que, se possível, como eu concordo com os senhores, a gente também já pensou nisso, nessa questão de dividir por regiões, né? Acho que seria a forma mais prática de atendimento para que as pessoas pudessem ser atendidas mais próximas das suas residências, mas atendido de forma que tivesse o serviço prestado, como foi apresentado em Caramuru. A gente só tem uma enfermeira um dia por semana, fora disso, só a senhora da limpeza, então não tem serviço prestado. Ou seja, o serviço está sendo prestado lá, não atende a comunidade. Na Barra de Mangaraí temos o mesmo problema, também não temos médico. E assim, a gente torce, né,
para que o Executivo consiga resolver. Lógico que a gente sabe que com o avanço da pandemia, houve aí uma disputa muito grande por médicos no mercado e tal, municípios menores, com menos recursos, tiveram dificuldades de estar atraindo o médico para o atendimento nas suas unidades, mas algo precisa ser feito, né? E aí a gente torce, né, para que pelo menos essas coisas básicas, já que a gente depende de licitação, depende de consórcio, depende de vontade dos médicos também virem para Santa Leopoldina, que você tem um programa do governo Mais Médico, onde o médico vai lá, se inscreve e ganha e vai vir para aqui, daqui a pouco ele fica aqui 30 dias, hora. E aí a gente acaba tendo que esperar um novo chamamento para poder trazer outro médico. Então, são coisas que traz inúmeros transtornos. E o cidadão, ele que paga os seus impostos, ele que tem as suas lutas diárias, ele que está sofrendo, às vezes, na pele pela falta do médico, ele nem quer e nem vai entender, entendeu? Que a gente está com dificuldade nas contratações. Então, assim, eu tenho certeza que, de forma nenhuma, nem o prefeito, nem vice-prefeito, nem secretário, nem nenhum vereador queria estar ouvindo aqui que a gente não tem médico, as pessoas estão criticando e cobrando. Ao contrário, acho que a gente queria estar assim, pô, parabéns, Santa Leopoldina, que tem médico ali, tem lá, tem na outra comunidade, tem na outra e tal. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade e precisamos fazer o nosso máximo de esforço, né, para que as coisas possam ir se resolvendo e, de preferência, com a maior agilidade, com a maior rapidez, para que as comunidades possam ser assistidas. A ideia, como eu falei, do vereador Dorival e que foi apresentado também por Nelson Chefim para a comunidade dos Chaves, da criação de novas unidades de saúde, temos o Rio das Farinhas também, que o vereador Dorival esqueceu de ser, assim, acho que é importantíssimo, porque a gente ouvia muito, principalmente na comunidade de Buqueirão do Thomas, onde o atendimento era feito dentro da igreja e o pessoal da igreja não queria mais aceitar, e assim, havia aquele transtorno, e assim, é lógico que se cria uma unidade de referência na região, a gente consegue transmitir esse atendimento aí com mais qualidade, com mais transparência e eficiência para as nossas comunidades. Fiquei triste também com a informação que o vereador Romi trouxe, que o vereador Dorival também comentou, quer dizer que as pessoas da região de Meia Légua não podem ser atendidas, ou não são atendidas na Barra. E aí são transferidas para o Tirol. É um tanto quanto estranho, né? Porque tanto essa como a proximidade é para a Barra de Mangareí ou até mesmo para a sede, né? E aí tem que ir lá para a unidade do Tirol, e isso é muito ruim. O Rosemar também falou da questão da gente estar perdendo alguns munícipes para Santa Maria, por causa de saúde. Realmente, meu irmão, a gente tem um terreno na divisa de Santa Maria, e um dia para ele ser atendido lá, ou comprovante de residência para ser atendido na unidade de saúde lá, ou comprovante de residência, ou título de eleitor, tinha que ser do município de Santa Maria para poder ser atendido. E aí, quando o Rosemar fala que as pessoas às vezes estão migrando para fora, é justamente porque a gente está devendo em relação a alguns serviços, e aí acabamos realmente perdendo alguns dos nossos munícipes, porque precisam buscar atendimento no município vizinho. Então, espera e vamos estar juntos nessa luta, né? Junto com o Executivo, buscando as melhores maneiras, nos colocando à disposição para estar discutindo. Já conversamos hoje aqui, a gente vai estar trazendo a secretária, foi feito um requerimento do secretário de Educação para debater a escola em tempo integral. Já estamos também fazendo requerimento para a secretária de Saúde, para a primeira sessão do mês de abril também, para que a gente possa nos inteirando desses assuntos e também cooperando da forma que cada um tiver para poder cooperar, seja através de recursos estaduais, federais, de participação, ou até mesmo de uma sugestão, de uma ideia. Então, assim, acho que as coisas precisam ser debatidas para que o conjunto possa fluir da melhor forma possível. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores, prova indica... Perdão, vereador Dorival Batista com a palavra. Presidente, eu estava com a mão levantada, é você? Eu acho que eu observei duas questões na sua fala. A primeira, eu acho que é em relação a essa questão de manutenção
não que seja unidade da Barra, mas eu acho que em qualquer local público, a gente tem que ter alguém que tenha a sensibilidade de observar isso, para que isso não tenha que chegar no gabinete do prefeito ou no plenário da Câmara Municipal. Eu acho que a secretaria deve ter no seu quadro alguém que seja capaz de, e eu sei que tem, porque o Gilberto Fernandes, que está lá trabalhando na Secretaria de Saúde, que saiu da obra, sei que ele é uma pessoa que, se derem a ele essa função, ele vai observar toda essa questão de ar refrigerado, de torneira que está quebrada, de lâmpada queimada. Eu conheço bem ele, por isso que eu estou te falando isso. Acho isso seria um primeiro ponto. A segunda questão, eu acho que quando eu falei aqui da regionalização e da esperança que a gente tem de, no término, na amenização, pelo menos, dessa pandemia, que possa ter uma melhora no quadro de pessoas que vêm dar atenção, essa atenção médica, né, principalmente, para os munícipes. A gente sabe das barreiras que a prefeitura, que o executivo passa para poder ter acesso a esses profissionais, mas também sabemos que nós somos também responsáveis a partir do momento que nós temos que discutir uma questão que é bem colocada, pelo menos que eu ouço há mais de 10 anos nessa prefeitura, que é uma questão da revisão de planos de cargos e salários, porque os salários que nós temos hoje para oferecer para esses profissionais, eles não vão largar Glória ou Santa Maria ou Santa Teresa para vir para cá, porque realmente o salário que a gente paga aqui não condiz com a realidade de um médico vir para prestar serviço. Então, todas essas questões têm que ser analisadas. E aí eu me sinto responsável também, porque eu sou um vereador e eu tenho que estar discutindo isso. Agora, é preciso que o Executivo ele se proponha a discutir, preciso que ele tome a iniciativa de fazer essa discussão para que para que a gente possa estar contribuindo dentro desse processo de discussão para a gente poder avaliar e, no caso, até aprovar um salário que seja digno, né, para que essas pessoas possam vir, de fato, prestar serviço no nosso município. Não é uma questão de médico, e aí nós temos o engenheiro, nós temos, enfim, uma série de profissionais que nós não conseguimos ter em Santa Leopoldina justamente porque nós não conseguimos fazer com que ele sobreviva com o salário que nós pagamos a ele. E aí fica aí, o cara vem, trabalha 2, 3 dias por semana, some, desaparece, ninguém consegue achar o cara, e isso não é legal. Obrigado. Agradecer também aí a complementação do vereador Dorival. Concordo com o vereador em relação a gente fazer essa revisão. Acho que isso precisa acontecer, como ele falou no final da sua fala, de forma geral, né? Para atender todas as classes. O que acontece, vereador Dorival, é que nós temos duas situações mais marcantes no nosso município. A primeira delas é que nós somos membros de um consórcio e esses médicos recebem o valor dentro do consórcio. Então, assim, de qualquer forma, esse valor é independente de qual município ele é o mesmo, né? Então, assim, tem aí um impassezinho. Depois também nós temos o programa do Mais Médico, que é um programa federal que também é o mesmo valor, né? Dentro de todo o programa do país, né, de forma nacional. E aí temos os nossos contratos, que aí é feito pelo município. Esses eu concordo com o vereador Dorival, que realmente está defasado, acho que é algo que precisa ser feito. Eu não sei se já foi resolvido o problema, mas acho que nós estamos em perito há mais de um ano, entendeu? Então, assim, são inúmeras as nossas dificuldades. E olha que o perito também nós temos aí no consórcio que era para ser atendido no município de Santa Leopoldina. Então, assim, infelizmente a gente tem visto que tanto a desvalorização que não atrai o servidor, quanto a falta até mesmo de profissionais no mercado, né, acredito que tem sido a dificuldade
ou talvez nem falta no mercado, mas talvez a sobra de demanda, né, em outros lugares não tenha atraído pessoas para aqui. Mas vamos fazer o nosso possível, como o vereador falou, a gente nos reunir com o executivo, com a pasta, para que juntos a gente busque trazer uma resposta mais breve e proveitosa para a nossa sociedade. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam a indicação de número 024/2022, de autoria dos vereadores Rosimar Larraz e Sérgio Lago, permaneça a comissão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Moção de pesar número 006/2022. Os vereadores abaixo assinado, Delcimar Romagna, PTB, Dorival Batista Filho, PSB, Jefferson Rodrigues, PDT, Luzinete de Gasperi Lepaus, PTB, Nelson Linterheld, PTB, Romi Carlos Facto Milho, PDT, Rosimar José Larraz, Cidadania, Sérgio Angeli Lago, PDT e Valdemiro Basti, PSDB, com assento nessa coluna de leis, vem de conformidade com as normas regimentais e as disposições da Lei Orgânica Municipal, apresentar a moção de pesar à enlutada família pelo falecimento da senhora Marli Basílio da Costa Fleger, ocorrido no dia 14 de março de 2022. Santa Leopoldina, Espírito Santo, 15 de março de 2022. Mesa diretora: Sérgio Angeli Lago, de PDT, Luzinete de Gasperi Lepaus, vice-presidente PTB, Nelson Linterheld, secretário PTB, Romi Carlos Facto Milho, tesoureiro PDT. Plenário: Delcimar Romagna, vereador PTB, Dorival Batista Filho, vereador PSB, Jefferson Rodrigues, vereador PDT, Rosimar José Larraz, vereador Cidadania, Valdemiro Basti, vereador PSDB. Moção de pesar de número 006/2022, de autoria de todos os vereadores, em discussão. Com a palavra, vereador Dorival Batista. Eu quero lamentar, né, a partida da nossa amiga Marli e dizer só um pouquinho do que Marli representava para a gente que tem um pouco de coração, né? Eu conheci Marli como enfermeira daquele nosso hospital Nossa Senhora da Penha, quando eu fui administrar aquela unidade lá em 1989. E Marli era não uma enfermeira, ela era uma eu nem sei, uma irmã, uma pessoa que se dedicava assim de corpo e alma àquele hospital. As pessoas que passavam por ali tinham sempre na Marli uma referência por ser uma pessoa meiga, uma pessoa crente a Deus, né? Uma pessoa que tinha sua vida pautada em estar sempre ajudando, estar sempre... E aí eu assim, faço da Marli uma coisa parecida como uma vereadora que nós já tivemos aqui há muitos anos atrás, que deu o nome daquela ladeira do hospital, a Rosalina. Eu lembro que eu tinha uns 12, 13 anos, eu quebrei meu braço e eu vim aqui meus pais me trouxeram aqui para Santa Leopoldina, e aqui o hospital na época não tinha condição, eu tinha que ser encaminhado para Vitória. E a estrada nessa época, lá para baixo da Barra de Mangará, tinha muita lama, estava interditada, a ambulância não conseguia ir para Vitória. E eu fiquei aqui e fui atendido pela vereadora Rosalina. Ela fez uma tala no meu braço, enfaixou e me deixou na casa dela durante uma semana até que secasse a estrada para poder a ambulância chegar em Vitória. E aí a Marlizinha, permitindo-me chamá-la desse jeito, porque era da maneira como eu sempre falei com ela, ela tinha também essa mesma vontade, esse carinho de atender as pessoas com toda a gratidão. Eu
particularmente acredito muito em Deus, espero que Ele dê a ela uma resposta por tudo aquilo que ela fez aqui. E realmente é o que eu estava falando com o vereador Nelson antes da sessão. Perdi uma eleitora, perdi uma pessoa que sempre me tratou com todo o carinho do mundo e espero que ela vá em paz. Obrigado. Continua em discussão. Deixar também os meus sentimentos, né? A família da Marlizinha. Marli era minha vizinha, né? Não tive esse privilégio que, como citou o vereador Dorival, que muitos de vocês tiveram, né? De pegar a época da Marli trabalhando no hospital, mas aonde a gente chegava, que se tocava no nome dela, as referências eram sempre positivas, sempre de muito respeito, carinho e atenção às pessoas. Assim, então a gente tem muito a agradecer a Marli pelo que ela fez pelos nossos munícipes, na vizinhança ali, sempre à disposição de todo mundo. E quando você tinha alguém internado e tal, ela falou, olha, se eu puder ficar lá para ajudar, pode contar comigo e tal. Então, assim, uma pessoa muito prestativa, que chegou o seu momento, né? A gente respeita isso, Deus é que define, que sabe os momentos da pessoa partir. Então chegou o seu momento e aí a gente sabe que perde uma pessoa do bem, uma pessoa que trouxe muita coisa positiva para o nosso município. Mas a gente ficou com boas lembranças da Marli, é o que vale. E aí a gente deixa os nossos sentimentos, aqueles que são bem mais próximos delas, que com certeza vão sentir muito a sua falta por tudo que ela fez, né? Deixo aí os meus sentimentos registrados a toda a família Basílio. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam moção de pesar de número 006/2022, de autoria de todos os vereadores, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Gostaria de convidá-los para nos colocarmos e fazermos um minuto de silêncio em homenagem à nossa amiga Marli. Bom, senhores, chegamos então ao término de mais uma sessão. Gostaria de agradecer as pessoas dos senhores vereadores, o Jefferson, a Luzinete, o Dorival, o Nelson, o Valdemiro, o Romi, o Rosemar e o Mazinho. Mais uma vez a gente agradece pela parceria, colaboração, participação dos senhores nos trabalhos legislativos aqui dessa casa. Agradecer a nossa procuradora, a doutora Iara, a assessora Marília, os demais servidores da casa, todos vocês, cuidadores, obrigado aí pelo trabalho, pela atenção que vocês têm dado a essa casa legislativa. Agradecer mais uma vez ao prefeito, né, presente em mais essa sessão, prefeito Romero, obrigado mais uma vez pela presença aqui nessa casa. Seu Wilson Fernandes, nosso vizinho, parceirão de sempre, também a gente agradece aí. Dona Rosa, muito obrigado, é muito bom ver a senhora aqui juntamente conosco, né, assistindo, participando das nossas sessões. Quero agradecer também as pessoas que nos acompanharam através do YouTube, né? A gente agradece a companhia, o carinho, a atenção de vocês aos trabalhos apresentados na Casa Legislativa. E é sempre bom poder contar, né, com as pessoas, seja através do sistema presencial ou até mesmo do sistema semipresencial online. E aí as pessoas acham que às vezes as sessões elas não chegam, mas eu já ouvi gente lá de Caramuru falando que assistiu a sessão, já vi gente de todas as partes do município falando que tem acompanhado as nossas sessões.
às vezes não assiste ela em tempo real, mas como ela fica gravada e depois ela é possível ser acessada por qualquer pessoa, então assim, as pessoas têm tido a oportunidade de acompanhar o trabalho legislativo. Isso é importante para essa casa aqui, saber que as pessoas estão vendo o trabalho que aqui é feito, o trabalho de certa forma buscando fazer sempre o melhor e o mais transparente em prol do nosso município. Então, assim, agradecer a todas as pessoas e agradecer a todos, senhor. Não havendo mais matérias a tratar, em nome de Deus declaro encerrada a sessão. Convido a todos para a próxima sessão, no dia 23 de março de 2022, às 17 horas. Obrigado, uma excelente noite a todos.